Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. My music is a mix of emotions, a mix of genres. My music is everything. I don't want you going to a single different artist to find anything relative. I want everybody to come to me. So I make every single genre there ever was and is. And if my fans ask me to do something, I try and do it. So if you want heavy metal, I'll make it. If you want melancholy indie, I'll make it. If you want country, I'll make it. If you want jazz, I'll make it. If you want instrumentals, I'll make them. If you want anything, I'll make it. O X era puramente um gênio quando o assunto é música. Não tem outro jeito de falar isso. E não só pelo jeito que ele escrevia suas letras, e como elas eram relacionáveis e se encaixavam no contexto de vida de quem estava escutando aquilo e passando por algo similar. É por isso também, mas vai muito além. Eu sei que quando colocam o X nesse patamar de genialidade, sempre se referem exatamente a isso, mas, sendo sincero, o XXXTentacion tem tantos pontos na música dele a se notar que, pois é, já se passaram tantos anos e eu ainda não consegui citar todos aqui no canal. Em 2023, mesmo depois de 5 anos do falecimento do X, ele conseguiu um feito que nenhum outro artista do hip hop fez antes: 10 bilhões de streams num álbum de rap. Isso é algo tão gigante, demorou tanto tempo pra ele conseguir esse feito, mas eu também acho que vai demorar pra alguém bater e tirar esse recorde dele. Eu não acho que o X conquistou e fez tanto em vida, e após ela também, por puramente sorte, ou como as pessoas gostam de citar, por ele ser um rapper polêmico. Na verdade, tudo isso, todos esses feitos, tem muito mais a ver sobre como ele enxergava a música, como ele enxergava a arte, e como isso pra ele era quase que um laboratório pra puramente experimentar coisas novas. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi exatamente por isso que ele se tornou o maior artista da sua geração, porque simplesmente não tem ninguém que consiga se comparar a XXXTentacion. Os primeiros lançamentos do X chamaram a atenção de uma galera bem pequena, era coisa de 500 plays por música, mas, convenhamos, 500 plays de pessoas que ele nem conhecia, sendo que o X nem divulgava a música dele nessa época, era porque tinha algo bom ali. As pessoas se surpreendiam exatamente pelo fato de que parecia que ele não tinha nenhum recurso pra fazer as músicas dele, mas ele tinha talento. As músicas tinham uma qualidade não tão boas assim em 2014 e 2015. Ele foi melhorando com o tempo, mas, por incrível que pareça, algumas das melhores músicas do XXXTentacion foram feitas nessa época, quando ele tinha praticamente zero recurso, só um microfone ruim, vontade e criatividade. Se você pegar essas músicas que o X lançou nessa época, vai perceber uma coisa bem curiosa. Ele não fazia só rap, eu diria que rap e trap era uma das coisas que ele menos fazia, apesar de, talvez, serem as músicas que mais pegavam views e que mais davam público pra ele. Mas, o que eu tô tentando dizer aqui é que, apesar dessa figura que revolucionou o trap além de 2016 e se tornou basicamente o rosto desse gênero pro mundo, ele era muito mais que isso. Ele brincava com a musicalidade dele absurdamente. Ele fazia desde indie rock, R&B, heavy metal, pop eletrônico. Mano, qualquer estilo que você pensar e você abrisse o SoundCloud, ia ter no perfil do X, ia ter uma música não tão conhecida assim, com esse exato estilo que você pensou. Detriment told me love was for negligent motherfuckers that can't seem to keep it wearing they head up. As I bled. Try me, my fight, fist, fuck, all sirens, heavy fat. Muito também pelas referências que ele tinha, onde ele não só buscava explorar o rap, mas escutava desde música clássica até instrumentais japoneses. Ele fazia isso pra alimentar esse repertório cultural dele, mas ele sabia que no início isso ia chocar as pessoas, porque em 2016 o X foi preso. Ele tinha acabado de soltar Look At Me há alguns meses atrás, justamente no final de 2015, só que ele não era famoso ainda, tipo, não era famoso mesmo. Ele deveria ter 10k de seguidores, no máximo no Instagram, e aí quando ele tava preso, ele começou a realmente ficar famoso pela Look At Me, que foi estourando durante o ano, mas com exatamente essa sonoridade. Ele sai da cadeia no meio disso tudo, e lógico, os sons que mais chamavam a atenção eram os traps totalmente pesados e distorcidos, porque era algo que ninguém tinha visto antes. Sendo sincero, não tinha nada parecido com o que o X estava fazendo naquela época, e eu lembro de ficar vendo os reacts gringos, principalmente da música Look At Me naquele tempo, e essa era a reação de todo mundo, tipo, que é isso? E como ele chegou nessa sonoridade, que é uma coisa até que comum hoje em dia, porque foi exatamente o X que influenciou todo mundo, mas pra época, era algo puramente novo. O XXXTentacion era
era tão pirado nessa coisa de ser sempre diferente, trazer algo sempre novo, que foi exatamente isso que fez ele lançar o primeiro álbum de estúdio dele, o 17. Todo mundo tava esperando um projeto, um EP, uma mixtape, que tivesse uma sonoridade exatamente pela qual o X ficou conhecido, um trap bem mais agressivo. E ele pegou todo esse hype que ele tinha e fez o completo oposto disso. Ele fez um álbum de rap e indie, mas não tinha nenhuma música parecida com Look At Me ali dentro. Não poderia ser o mais oposto possível. You know what the most exciting part about this shit is? They're really not expecting this. You see how 17 is the exact opposite, because it's all melancholy and like soft and shit. So I'm gonna like surprise the fuck out of them. Like I'm gonna work on the majority of the album and then drop one song and then go ghost and finish everything. É muito louco a consciência que o X tinha nessa época. Ele meio que planejou tudo isso. Foi um movimento completamente pensado para que as pessoas entendessem que ele não era só um artista fechado numa caixa. Ele tinha muito a mostrar, muito mais musicalidade, da qual as pessoas que só escutavam os sons dele no mainstream conseguiam enxergar. Just to understand the difference between genres and conquer that in itself. There is no ideal theme for what I'm making. Because you can go on my SoundCloud and listen to the bullshit Look At Me, but then you can go all the way down through my SoundCloud and listen to my songs such as Never or King and see the melancholy sound, and then go all the way back to a conscious rap, like an old school boom bap New York rap, all the way to a new age storytelling, like I Spoke to the Devil in Miami, different things. Muito mais até no significado dele, porque, por mais que 17 tenha todo um contexto e uma história fechada ali, enquanto conceito, foi muito pra passar um sentimento também, aquele sentimento de acolhimento, e que mostra que o X, ele tinha essa noção que as pessoas que escutavam ele também podiam passar por problemas parecidos com ele, e ele entendia isso, transformava em música, de um jeito muito foda. I put this album on vacation. Put that album on in Turks and I looked up and my girl starts crying. Immediately. We on vacation in the balcony, we looking at water, she's crying. I heard melodies I didn't think I would get from him. I heard a singing voice that I didn't know was it was very clear, it was very audible. Now the fact that I'm alone is fucking comforting, and I can't seem to shake this fucking feeling in my. Some kill, some steal, some break your heart. You thought that I would let. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. 17 poderia ter sido um banho de água fria, porque não era nada parecido com o que todo mundo estava esperando, mas foi o inverso disso. Todo mundo gostou e perceberam que o X, ele tinha muitas coisas a oferecer e a surpreender, porque era isso que ele fazia. E mais um exemplo disso, quem não lembra quando o X usou exatamente, de novo, o hype de Look At Me, que até então nem clipe tinha, e era a música mais hypada dele da história. E o que ele fez? Ele usou esse hype para abordar um assunto sério, sobre violência policial, racismo, intolerância e tantos outros assuntos problemáticos que as pessoas não achavam que o X poderia falar também. Ele pega o clipe da música mais hypada dele na época e corta no meio, transformando no clipe de Riot, uma das melhores músicas dele e com certeza a mais política, que se tornou um hino quando o assunto é a luta contra a opressão. E pois é, isso é XXXTentacion. With a gold chain, I'd rather sing about the same things that we claim. And all the stores you reckon, nigga, I reckon. Think about the people who own it for about a second. Entende que essas pequenas coisas mostram como a cabeça do X funcionava e como ele pensava diferente. Um grande exemplo disso é um vídeo que eu nunca vou esquecer. O X escutou esse alarme do carro dele, avisando que precisava colocar o cinto, e transformou numa das maiores músicas da história no geral. Esse som tem 5 bilhões, unindo as principais plataformas de stream. E isso é muito louco. Ele escutou aquilo e pensou, isso aqui dá um beat foda. I hope everyone's having a good day so far. It seems that I need to put my seatbelt on because listen to this. I need to put my seatbelt on. I gave her everything I won't fix, I'd rather win. Ele colocou isso no álbum chamado Question Mark, que virou nada mais nada menos que o álbum mais ouvido da história do hip hop, lá no Spotify, tipo, sem competição nenhuma. Um álbum que mostra uma diversidade de musicalidade absurda, onde o X subverte esse padrão de o que é ser um rap, mostrando na verdade que isso nem tem um limite. Assim como vários artistas lutaram lá no passado pra mostrar isso, como o próprio Kanye, o X também fez isso. E a visão que ele tinha da música foi um dos pontos que me fez ser fã dele. O lance de eu não consegui comparar ele
com nenhum outro artista que veio antes ou depois, que fazia um trap bem, hard rock bem, indie bem, pop bem, reggaeton bem. Mano, isso é foda. Eu vi vários rappers indo pra outro estilo, fazendo no máximo um, mas, sinceramente, eu nunca vi alguém fazer algo parecido com o que o X fez. Eu não sei se vou ver um dia. Quando ele disse que ia ser um dos maiores artistas que já existiu, eu acho que ele conseguiu fazer isso realmente. Mesmo com a carreira no mainstream de menos de 2 anos, o X mudou tanta coisa e tanto conceito no hip hop, e influenciou a tanta gente, que eu acho que esse papel, ele realmente cumpriu. Because I feel like I feel like I want to be and I will be the greatest artist there ever was. That is my entire goal, to conquer music as an individual and to not have to rely on anybody else's residuals or creative vision to make anything. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.